o refúgio, falou de bunker, e é justamente a mensagem que eu havia preparado, está baseado no refúgio, na palavra de Deus, ok? E assim, para a gente entender melhor, eu queria que você primeiro abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 4, encontrando, nós nos colocamos de pé só mais essa vez, em reverência à palavra de Deus, aos que podem, Isaías 4, finalzinho do verso 5 e o verso 6. Aleluia. Depois do ponto, aí a gente lê aqui, todos encontraram? A glória tudo cobrirá, verso 6, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Vamos ler de novo. A glória tudo cobrirá. Leia você agora. A glória ok, essa daí para ensaio foi ótima. Agora para valer. Desde a glória, vamos lá? A glória tudo cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo. Glória a Deus. Você poderia colocar sua Bíblia na cadeira e dar uma salva de palmas bem grande para o Senhor Jesus? Aleluia. Exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. É Ele que está cuidando de nós neste mundo. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento. Refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Eu pedi para a Camille, ela colocar ali duas imagens do que é um bunker. Acredito que todo mundo sabe o que é, Mas vamos ver duas imagens. Isso aqui seria o que é a entrada de um bunker, não sei se vocês conseguem perceber, mas são paredes de muito concreto e portas bem fortificadas, são muito espessas, bem fortificadas, mas o bunker não é em cima, ele é embaixo. Então a outra foto que a Camille vai pôr, mostra pra gente como é um bunker por dentro, ou seja, você entra lá por cima, desce, uma escada, um elevador, e vai para o subterrâneo, debaixo de muita terra, e ali então, um bunker, ou seja, um refúgio, e nesse refúgio, tem tudo o que o ser humano precisa para sobreviver a uma guerra nuclear. Esse é o bunker. Eu andei estudando um pouquinho, e tem um país, a Suíça. A Suíça tem bunkers construídos para toda a população suíça. Tem mais bunkers do que propriamente o número da população suíça. Eu estava vendo essa informação hoje. E Estados Unidos, outros países como Canadá, Rússia, os milionários constroem seus bunkers, temendo uma terceira guerra mundial, porque numa terceira guerra mundial certamente haverá armas nucleares sendo usadas. Então eles constroem esses bunkers milionários para poderem ficar ali enquanto a guerra acontece. E eles têm provisões dentro desses bunkers para anos, comida, água, ventilação, tudo projetado para que eles possam ficar ali por anos, esperando a guerra passar, esperando, a radiação terminar, para eles poderem arriscar e sair de volta para a terra, lá em cima. Então esses são os bunkers, ou seja, são os refúgios dos milionários. Mas sinto em dizer que esses bunkers não têm poder de salvar essas pessoas. Eles acreditam que vão sobreviver, eles acreditam que vão conseguir, mas a palavra de Deus
diz que não se pode fugir de sua presença. Nós sabemos que o mundo inteiro está sobre o domínio das trevas. Nós sabemos que por causa do pecado, o domínio deste planeta está nas mãos de Satanás, mas Satanás não é o dono deste mundo, ele não é o dono deste planeta, muito menos dono das pessoas, dono dos seres vivos, ele não é. Ele se apossou do planeta por causa do pecado, e tem causado morte e destruição em todo o planeta durante gerações, A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, ou seja, está nas mãos dele, porém, o diabo, ele não tem liberdade para fazer exatamente o que ele queira. Se ele tivesse essa liberdade, ele já teria arrastado a humanidade para o inferno, mas ele não tem esse poder, porque o seu poder é limitado. Quem o limitou? O nosso Deus limitou o poder de Satanás. E por que Satanás tem poder? Porque o homem deu para ele. Inicialmente Deus deu ao homem o domínio do planeta, mas o homem, por causa de um fruto que não deveria ser comido, entregou o domínio do planeta nas mãos de Satanás. Por causa do pecado é que o diabo tem causado morte e destruição nesse planeta. Mas ele tem pouco tempo, diz a Bíblia. Ele tem pouco tempo. E sabendo que ele tem pouco tempo, ele tem trabalhado de uma maneira ainda mais ferrenha sobre a terra. Nós vemos nos dias de hoje, nós vemos o mal se proliferando de uma tal forma sobre o planeta, que parece até incontrolável. Nós vemos que muitas vezes parece que o bem não tem mais força, parece que a verdade, ela não tem mais força, porque a mentira está sendo pregada como verdade, e a verdade sendo pregada como mentira. Então nós vivemos tempos muito difíceis, e Jesus disse que seria assim. Ele disse, vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, ele quer dizer o que para mim e para você? Vençam também, vençam o mundo também. E como é que nós vamos vencer o mundo? Foi dito aqui, pela fé. A nossa fé tem poder de vencer esse mundo, e é com ela que nós vamos vencer, amém? Então, no Salmo 139, para a gente desbancar os bunkers, os refúgios dos milionários, no Salmo 139, no versículo 7, o salmista, ele diz o seguinte, verso 7, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Ou seja, ele está questionando, para onde eu poderia escapar de Deus? Para onde eu escaparia de Deus? Em Isaías 43, Deus também diz, agindo eu, quem impedirá? Ele está dizendo isso no sentido de punição, no sentido de punir a impiedade e os ímpios, ou seja, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Palavra de Deus também. Palavra de Deus também. E ainda no Salmo 139, no versículo 8, para onde eu poderia fugir da tua presença? Irmãos, pode parecer que não, mas as guerras, elas são permitidas por Deus, elas estão escritas, elas estão descritas na palavra de Deus, falando sobre o fim. Jesus disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerras, ou seja, está tudo debaixo do controle de Deus. E Jesus diz, não se assustem, tudo isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, ou seja, é o princípio de dores,
Deus está anunciando que tudo isso está debaixo da sua permissão, porque todas estas coisas estão anunciando o fim de todas as eras. Estão anunciando o fim de todas as eras. É necessário que tudo isso aconteça. O quadro que nós estamos vendo hoje no nosso país, é tudo isso necessário acontecer. Cria certa revolta no nosso coração, de ver pessoas boas, né, sendo presas, pessoas más sendo soltas, e a violência cada vez mais, né, incontrolável no nosso país, no mundo inteiro. Cria revolta, a gente fica triste, sim, nós não nos conformamos, é natural, é assim que nós devemos sim nos sentir mesmo, de ver tanta iniquidade, porém, saber que Deus está no controle. E muito pelo contrário, tem pessoas que dizem, não, que se Deus existisse Deus, isso tudo não estaria acontecendo, Deus não existe, por que esse mal todo está sobre a terra? Muito pelo contrário, Deus existe e está no controle. O diabo não pode fazer nada sem que Deus lhe permita. Lembrem-se que para o diabo tocar na vida de Jó, ele precisou de permissão de Deus. Ele precisou de permissão de Deus. Ou seja, Deus tem o controle de tudo, de tudo. E a palavra de Deus está anunciando a necessidade dessas coisas para que venha o fim. O fim vai vir. O fim virá. Mas aqueles que se refugiarem na fortaleza de Deus, aqueles que entrarem no esconderijo de Deus, no bunker do Senhor, esse não verá a destruição. Não verá a destruição. Não será atingido por ela. Por quê? Porque se refugia no Senhor. Ainda no Salmo 139, no verso 8, para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, olha, Elon Musk está com projetos de levar vida para Marte. Ele quer, os cientistas que são submissos a esses homens bilionários, eles estão trabalhando para levar vida para Marte. E por que eles querem levar a vida para Marte? Porque toda a ciência, todos os cientistas dessa terra sabem que o planeta Terra não tem muito tempo para frente. Então eles querem dar continuidade à vida humana em outro planeta. Porém, o salmista diz no verso 8, se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer uma colônia para a vida em Marte, lá Deus vai estar. Não há quem possa fugir da sua presença. Não há quem possa fugir da sua presença. Se eu fizer a minha cama na sepultura, ou seja, se eu fizer um bunker no subterrâneo, se eu conseguir alcançar o inferno e construir um bunker lá, também lá estás. Deus também vai estar lá. Não há como fugir. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti, Senhor, as trevas são luz. Não tem para onde fugir. Os ímpios não compreendem isso. Eles acreditam, os bilionários, os multimilionários, acreditam que estão protegidos do que está por vir. Mas não estão. Protegidos, sim, estão aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Protegidos, sim, estão aqueles que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas, que buscam viver uma vida que agrade a Ele todos os dias. Protegidos, sim,
refugiados, sim, estamos todos nós que confiamos na palavra do Senhor. Nós, os que confiamos na palavra do Senhor, esses estão protegidos. Esses estão protegidos. Olha, eu peguei aqui alguma coisa, diz assim: imensos benefícios vieram às nações mediante reis como Davi, profetas como Samuel, libertadores como Gideão, Moisés, legisladores como Moisés também. Mas o que são todos esses homens juntos, quando comparados com o homem Jesus Cristo? Tantos benefícios o mundo vive hoje de muitos desses benefícios, por causa destes grandes homens, dessas grandes mulheres, que existiram lá no passado, que foram usados por Deus, para que pudesse a terra chegar onde chegou, para que a humanidade chegasse até aqui. Eles trouxeram muitos benefícios, mas nenhum deles, ou nem todos eles juntos, podem impedir que nós sejamos destruídos pelos males que ocorrem nesse mundo. Nenhum de seus benefícios nos traz proteção, nenhum dos seus benefícios nos traz um refúgio para nos esconder. O único homem que tem esse poder chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Ele é a fortaleza, Ele é o refúgio. Olha, nesta vida, nós estamos sujeitos a muitas tempestades, temos passado por tantas já. Existem misteriosos furacões internos, que causam a maior e horrível confusão mental nas nossas mentes, furacões que se levantam contra nós na mente. Muitas vezes, quando estamos vivendo situações difíceis na vida, somos atacados e a nossa mente é a primeira que é bombardeada, porque os pensamentos começam a nos trazer preocupações, começam a nos trazer medo, começam a nos trazer a falta da paz, ou seja, somos bombardeados por essas tempestades. Precisamos de um refúgio, precisamos refugiar a nossa mente, precisamos de uma proteção para a nossa mente, para que ela não seja constantemente bombardeada por esses furacões, por esses ataques. E essa proteção chama-se o capacete da salvação. O capacete da salvação. Nos lembrar que nós somos salvos por Jesus, nos lembrar que nada nesse mundo tem o poder de nos apartar do amor de Deus que está em Jesus, nos lembrar que nada pode nos separar dele, nos lembrar que é apenas uma vida, e logo mais será a eterna vida, sem abalos, sem tempestades, sem ataques, sem dores, sem morte, sem dores, sem doenças. O capacete da salvação, Cristo Jesus em nossa mente. Ei, vocês são salvos. Vocês são salvos. E não há quem possa impedir isso. Não há quem nem ninguém que possa impedir isso. Porque foi algo conquistado pelo homem Cristo Jesus. Foi algo comprado por Ele. O preço que se pediu para que houvesse salvação eterna foi pago por Ele na cruz, quando ali Ele foi crucificado e morto. Quando Ele disse: está pago, está consumado, o preço pedido foi pago. Nós fomos pagos por um alto preço, escreveu Paulo. Não somos mais de nós mesmos, escreveu Paulo. Somos propriedade de Cristo Jesus, pertencemos a Ele, e ninguém jamais conseguirá nos roubar dele, porque nós estamos selados por seu Espírito, estamos selados por seu Espírito, protegidos, refugiados, abrigados. Pode vir a guerra que vier,
pode vir a doença, pode vir a pandemia, pode vir a terceira guerra mundial, pode cair granizos do céu, pode cair fogo do céu, nada pode nos separar deste Deus. Estamos dentro desse refúgio chamado Jesus Cristo, estamos protegidos por Ele, nada pode nos abalar, nada pode nos abalar. Podem vir esmagadoras tempestades de abatimento espiritual, devido ao pecado, podem vir abalos no nosso interior, na nossa vida espiritual, por causa do pecado, porque a gente infelizmente ainda erra, a gente infelizmente muitas vezes acaba caindo nas armadilhas do diabo e pecamos. E quando a gente peca, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos esmagados, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos sem forças. Mas se nós nos refugiamos no Senhor, o pecado não tem mais o poder de esmagamento. Ele não tem mais esse poder, ele não tem mais o domínio sobre nós, ele não consegue mais nos dominar, ou vez ou outra pode pecar, pode acontecer de pecar, mas ele não tem poder sobre as nossas vidas, de levarmos de volta a escravidão dele. Por quê? Porque estamos refugiados em Jesus. Se é que nos refugiamos nele, estamos refugiados em Jesus. Nós vivemos num tempo a qual jamais se viveu. O pecado sempre existiu no mundo, desde Adão e Eva sempre existiu. A morte passou a existir desde Caim. E isso foi crescendo e crescendo e crescendo, mas nunca foi do jeito que é hoje. E por quê? Simplesmente por causa da população, que cresceu de uma maneira espantosa. Já somos praticamente 9 bilhões de pessoas no mundo. E claro que o pecado, parece que está dominando muito mais. Parece que o mal se proliferou de uma maneira, mas é por causa do crescimento da população. Mas esse mal que nós vemos hoje sempre existiu. Sempre existiu. E o mesmo Deus que protegeu o seu povo desde os primórdios da humanidade, protege seu povo hoje, enquanto sobre essa terra ele está. Lembrar que as pragas que vieram ao Egito atingiram o Egito, atingiram Faraó, atingiram o povo egípcio, mas não atingiram o povo hebreu, porque Deus os protegia. Deus os protegia. Nós precisamos atentar para as Escrituras, porque às vezes um pequeno abalo nas nossas vidas já nos faz querer desistir de tudo. Um pequeno abalo, um pequeno ataque nas nossas vidas, um pequeno bombardeio nas nossas vidas, já tem poder para fazer com que queiramos desistir, olhar para trás, desistir do caminho com Deus, achar que Deus não está com a gente. Pequenas coisas muitas vezes parecem poderosas para nos destruir. Por quê? Porque certamente, se assim estão acontecendo, se assim vem ocorrendo nas nossas vidas, é porque a nossa intimidade com Deus está em falha. A nossa intimidade com Deus está em falha. Se nós estamos sendo grandemente abalados no mundo, é porque a nossa intimidade com Deus está em falha. Quando não se está em falha na intimidade com Deus, olha o que acontece. Salmo 125. Quando nós estamos firmemente refugiados no Senhor, quando nós estamos firmemente buscando a presença de Deus, atentando para a sua palavra nas Escrituras, diz assim o Salmo 125, os que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Para sempre. Por quê, irmãos? Como os montes cercam Jerusalém, ou seja, Jerusalém cercada de montes, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre.
Imagine a cidade de Jerusalém cercada de montes. Assim está o Senhor ao redor daqueles que o temem. Assim está o Senhor. E isso não quer dizer que porque eu estou pregando, eu não tenho me sentido abalado, eu não tenho me sentido também alguns ataques. Sinto sim. E quando essas coisas parecem que vão me vencer, aí eu me lembro, falta intimidade minha com Deus, eu não estou buscando a Deus da maneira em que eu deveria, eu preciso acordar, despertar e voltar a buscar a Deus, voltar a congregar firme e forte na presença do Senhor, porque Ele é a minha rocha, nele eu estou alicerçado. Podem vir as tempestades, podem vir os ventos, podem acontecer terremotos, não serei abalado se eu estiver alicerçado nessa rocha, chamada Jesus Cristo. Chamada Jesus Cristo. Tenha isso no seu coração. Tenha isso no seu coração. Podemos sofrer muitas vezes ataques selvagens de inimigos humanos, pessoas que nos odeiam, pessoas que querem o nosso mal, às vezes no seu ambiente de trabalho, alguém querendo te derrubar, alguém querendo te envergonhar. Podemos sofrer ataques desses inimigos humanos que escarnecem de nós, difamam nossos nomes, nos ameaçam. Por quê? Porque estamos sujeitos nessa vida. Podemos sofrer vendavais difíceis de perdas temporárias. Perdas temporárias. Temporárias. Vida financeira. Vida familiar. Um ente querido, mas são temporárias, porque os que confiam no Senhor sabem que têm a vida eterna. E Jesus disse: aquele que quiser encontrar sua vida, perdê-la-á, para poder encontrá-la novamente no Senhor. Então nós podemos sofrer percas nesse mundo, que nos afligem, que nos entristecem, mas nós não podemos nos esquecer que estamos refugiados, que estamos dentro de uma fortaleza chamada Jesus Cristo. Você não pode estar diante do Senhor, você não tem que estar diante de Jesus, você não pode estar diante de Jesus, porque se você estiver diante de Jesus, Ele não pode fazer nada por você. Oh, mas como assim, pastor? Sim, não podemos estar diante dEle, temos que estar atrás dEle, temos que estar dentro dEle, porque aí Ele poderá nos proteger. Ele poderá nos proteger, porque tem muitos que estão diante do Senhor, mas não entram. Lembra que Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, encontrará descanso, encontrará pastagens. Então não fique diante da porta, passe pela porta, entre por essa porta, fique lá dentro de Jesus, O homem Jesus Cristo é o nosso esconderijo das tempestades. Ele é o nosso refúgio nas tempestades. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso abrigo. Nada pode abalá-lo. Nada pode fazê-lo balançar. Porque Ele é Deus, o soberano, que criou os céus e que criou a terra. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se vê foi feito por outro ser. Cristo foi o Criador de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E aqueles que escolhem se refugiar nele estão totalmente protegidos. Jesus, Ele pode nos abrigar das tempestades, porque Ele viveu as tempestades. Ele viveu o sofrimento. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou um de nós, simpatizando conosco. Ele viveu a nossa vida. Então Ele sabe bem o que a gente passa. Ele não é um Deus que
não tem sentimentos e conhecimento das nossas vidas ao ponto de saber o que a gente está sentindo, porque Ele sentiu tudo o que nós sentimos, Ele viveu tudo o que nós vivemos. Ele é o melhor refúgio para a vida daqueles que precisam se esconder do mal. Ele é o melhor abrigo a ser buscado, porque os abrigos feitos por mãos de homens serão alcançados por Deus. Uma bomba nuclear pode não penetrar e destruir um bunker, mas Deus está lá, e não se foge da presença de Deus. Mas quem estiver em Cristo Jesus, o diabo não pode chegar lá, ele não pode estar lá, porque em Cristo Jesus nós estamos selados, protegidos, abrigados, refugiados. Amém? Glória a Deus. O Salmo 119, 114, Salmo 119, no verso 114, olha o que diz o salmista: Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Deus é o nosso refúgio, irmãos. Deus é o teu refúgio, irmã. Deus é o teu refúgio. Você que muitas vezes tem se sentido sozinho, você não está sozinho, Ele é teu Deus. Ele tem visto você, Ele tem compartilhado, Ele tem contemplado o seu dia a dia. Você que talvez em algum momento se sinta desamparado, Deus não desampara os seus. Você não foi desamparado. Deus não desampara aqueles a quem Ele ama. Aqueles que confiam em sua palavra, aqueles que confiam em Jesus, jamais serão desamparados. No momento de luta, no momento de dor, no momento de provações, no momento de sofrimentos, lá estará Deus conosco, nos fortalecendo, nos dando força, nos motivando, nos encorajando a não olhar para trás, porque o que Ele preparou para nós é muito melhor do que o que possa se viver nesta terra, nesta vida. O que Cristo comprou para nós é nosso, e ninguém pode tomar, ninguém pode tomar. Então, meu irmão, então minha irmã, seja encorajado, seja encorajada a continuar andando em frente, a não olhar para trás, a não se intimidar com os ataques que vêm de fora, a não se intimidar com as ameaças. Não se intimide. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Jesus, e Ele está em nós, e nós estamos nele. Ele é o nosso refúgio. O Salmo 46, verso 1, que a pastora leu, você viu? Não falei nada com a pastora sobre essa palavra, e quando ela começou a ministrar, eu estava lá na transmissão, quando ela começou a ministrar, eu conversei com o diácono César, eu falei, Deus confirmou a mensagem dessa noite pela boca da minha esposa. Deus confirmou. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Todo período de adversidade que você viver na tua vida, lembre-se, Deus é um auxílio bem presente nesse momento. Eu não estou só, eu não estou abandonado, eu não estou abandonada, Ele é o meu auxílio. Lembre-se, o meu justo viverá pela fé. O meu justo vai viver pela fé, não é pelo que ele vê, não é pelo que ele pode apalpar. Os justos de Deus vão viver por fé, e a fé é invisível, é ter certeza de que Deus está presente,
é ter certeza de que Deus não abandona, é ter certeza que obterá a vitória. Esta é a fé que agrada a Deus. Esta é a fé que agrada a Deus. Jesus sempre estará governando a tempestade, irmãos. Sempre vai estar governando a tempestade. É Ele quem as acalma. É Ele quem faz cessar o vento na vida daqueles que creem. Ele é o refúgio, lembra? No barco, os discípulos desesperados com o vento, com a tempestade, as ondas, desesperados. Jesus no barco e eles apavorados. Pense quantas vezes você também não esteve apavorado com Jesus no barco. Pense quantas vezes nós não ficamos com medo e apavorados com Jesus no barco. Estavam lá os discípulos. Estavam lá os discípulos, apavorados. Vamos morrer, vamos morrer. E aí um deles vai até Jesus: mestre, ele dormindo, mestre, não te importas que morramos? Vamos morrer com essa tempestade. Jesus se levanta, vai lá na polpa, levanta as mãos e ordena ao mar e ao vento que eles se acalmem. E a Bíblia diz que imediatamente se fez bonança. Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Até quando vão duvidar? Ele está falando isso conosco hoje, porque nós nos apavoramos muitas vezes dentro do barco, quando a tempestade começa a soprar, como Pedro, ao sair do barco: Jesus, se és tu mesmo que está aí sobre as águas, manda que eu vá contigo. Ele disse: venha, Pedro. E Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele andou sobre as águas, mas o vento soprou mais forte, a tempestade, soprou mais violenta. Então ele olhou para o lado, se assustou e afundou. Mas está declarado que o Senhor não abandona os seus. Então Jesus vai até ele, pega em sua mão lá no fundo e traz ele de volta e põe ele no barco. E novamente ele diz: homens de pequena fé, até quando vão duvidar? Até quando? O que falta para nós termos a certeza de que não estamos sozinhos? O que falta para termos a certeza de que Cristo está conosco o período inteiro das nossas vidas? O que falta nós entendemos que Jesus, seu Espírito, habita em nós até o fim, que tem anjos ao nosso redor, de verdade tem anjos ao redor de cada um de nós. Enquanto nós estamos aqui, ouvindo a palavra do nosso Deus, anjos estão ao redor desta casa, anjos estão ao redor desta igreja, louvando, adorando o Rei pela palavra que está sendo ministrada pelo seu Espírito, a palavra que está sendo ministrada, que está penetrando cada coração, cada mente aqui presente, em casa. A palavra do Senhor está trabalhando e os anjos estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Senhor dos exércitos. Precisamos viver por fé, irmãos, não uma fé superficial, mas uma fé verdadeira, uma fé profunda. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, temos fé, certeza de que nada e ninguém pode nos separar de Deus, de Cristo Jesus, porque estamos selados pelo seu Espírito, estamos selados pelo seu Espírito. Aleluia. O Salmo 91 no verso 1. Salmo 91 no verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que se refugia no Altíssimo, aquele que permanece dentro do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ou seja, espera em Deus, continua esperando em Deus. Mas estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, que não vai dar. Eu espero no meu Deus. Porque você não vai. Eu espero no meu Deus,
o Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, seu Santo Espírito, que habita em mim, eu espero nele, este poderá dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Por que poderá dizer? Porque confia, porque sabe que Deus está presente, porque sabe que Deus está cuidando, porque sabe que Deus não abandona, então ele descansa no Senhor, ele descansa em Deus, seja qual for a situação, vivida, ele descansa no Senhor, ainda que tenha que passar pelo vale das sombras da morte, espera no Senhor, confia no Senhor. Se for agora, Senhor, não tem problema, eis-me aqui, confia no Senhor, porque sabe que a morte é só a passagem para a verdadeira vida, a vida eterna com Deus. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Verso 4, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. O teu refúgio é o Senhor, igreja. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Deus é fiel àqueles que lhe são fiéis. Deus é fiel à sua palavra. Tudo que ele declarou na sua palavra, ele concretiza na vida daqueles que temem a ele. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, as doenças, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada vai atingir você. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. A igreja verá o castigo dos ímpios, aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que não aceitaram a palavra, aqueles que escolheram não crer, que escolheram zombar, difamar, escarnecer. A igreja verá o castigo deles. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, ou seja, se você se refugiar nele, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal vai atingir você. Ou seja, acontecem muitas coisas ruins nas nossas vidas, mas elas não têm poder de nos atingir, a ponto de nos destruir, de nos fazer desistir. Elas não têm esse poder. Passamos pelas adversidades no mundo, pelas lutas, mas nada disso tem poder de nos destruir, porque Deus não permita que esse mal nos atinja. Desgraça alguma chegará à sua casa, sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você está protegido, Deus está com você, Deus está com você. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E aí diz Deus, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Você conhece o nome dele, igreja? Você conhece o nome do teu Deus? O seu nome é Jesus, o Cristo, ungido de Deus. Ele clamará a mim. Você tem clamado a Ele, igreja? Você tem clamado a Ele nos momentos de angústia, igreja? Ou tem se desesperado, se descabelado, xingado, amaldiçoado? Você tem clamado ao seu Senhor no momento da angústia? Eu tenho clamado. Eu tenho clamado e creio que você também. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Deus não deixa aqueles que o amam, aqueles que o temem, sem resposta de seus clamores. Deus não deixa ninguém sem resposta. E na adversidade, estarei com Ele. Adversidade, lutas, provações, sofrimentos, estarei com Ele, estarei com você, diz o Senhor.
estarei com você. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei o que, igreja? A minha salvação. Aleluia. Glórias ao teu nome. A quem temeremos? Se Cristo está conosco, a quem temeremos? Escreveu Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Escreveu Isaías: agindo ele, quem impedirá? Operando o Senhor, quem pode impedir? Creia no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o Senhor se revelando a nós. A palavra de Deus é o Senhor falando conosco. É o Senhor tocando o nosso interior, o nosso íntimo. Abre o teu coração e deixa essa palavra trabalhar, irmãos. Abre o teu coração, irmã, e deixa essa palavra trabalhar. Você que estava aí com pensamentos aleatórios, você que estava com pensamentos aí ruins, você que estava com pensamentos que estavam trazendo falta de paz, deixa esta palavra trabalhar no seu coração. O Senhor está agindo por você, Ele está operando por você, Ele está curando a sua alma, Ele está curando a sua mente, Ele está restaurando as suas forças por esta palavra, Ele está restaurando o seu caminhar reto pela sua palavra. Dá ouvidos à palavra de Deus. Nenhum desses males que tem lutado contra você tem poder de lhe destruir, de te apartar de Deus. Não, confia em Jesus, o Cristo de Deus, o Salvador da minha e da tua alma, o Salvador da minha e da tua alma. Deus está conosco, Ele é Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Ele habita conosco, Ele habita em nós. Mas lembre-se, esteja nele. Não saia desse refúgio. Não se iluda com o que está para fora do refúgio. Não se iluda com o que está fora desse refúgio. O mundo tem muitas atrações. O mundo tem uma vitrine linda e fantástica. E quer que a gente saia do refúgio para desfrutar de seus bens. Não saia do refúgio. Lembra da última mensagem de domingo? Não olhe para trás. Não faça como a mulher de Ló. Perdeu tudo. Porque o coração dela não estava em se refugiar em Deus, mas estava em seus bens. Estava em sua vida terrena. Não faça como ela. Permaneça dentro desse refúgio. Enquanto estiver dentro desse refúgio, nenhuma tempestade pode destruir você. Nenhuma tempestade. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e viva por ela. E você vai poder se alegrar, abrir a boca e testemunhar do grande amor de Deus por sua vida nessa terra. Que Deus abençoe você. Aplaude a Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Palavra poderosa que nós escutamos nesta noite. Meu Deus. Está aqui. Oh, glória. Tantas coisas que a gente precisa ouvir, mas de Deus mesmo para a nossa vida, porque a gente ainda vai ver tanta coisa até o Senhor, o dia do Senhor chegar. Nós precisamos constantemente estarmos preparados com a verdade, não com as coisas ilusórias que estão pregando aí fora, mas com a verdade, porque o Espírito Santo está preparando a igreja, para que a igreja não desista, mas que para a igreja prossiga, e prossiga com fé, confiante no Senhor. Né? Eu estava, enquanto o pastor estava ali pregando, estava lembrando aqui de Estevão. Né?
Estevão era um discípulo do Senhor, um pregador também da palavra de Deus. E por conta das perseguições que ele vivia, ele chegou ao seu fim sendo apedrejado. E aí você me pergunta, mas pastor, e cadê o refúgio dele? O refúgio dele estava na fé. Ele não tinha um bunker, que nem o pastor falou aqui, para proteger ele das pedradas. Mas as pedradas não atingiram ele por causa do refúgio em que ele estava. Ele estava em Cristo. Tanto, irmãos, que enquanto ele era apedrejado, o refúgio, a fé dele em Cristo era tão grande, que ele via o céu se abrindo. Aquelas pedradas não atingiram ele, a ponto de fazê-lo desistir ou reclamar ou murmurar. Fizeram ele se alegrar em Cristo Jesus, porque a herança estava perto. A cada apedrejada que ele levava, mais ainda ele estava perto de se apossar da herança que foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A gente passa por que passar aqui nessa terra, irmãos. Mas se você e eu estivermos refugiados em Cristo Jesus, isso não vai ser o suficiente para fazer a gente olhar para trás ou desistir daquilo que nós já vivemos com Cristo e daquilo que nós vamos viver. Porque as promessas de Deus, elas se cumprirão. E acontecerá esse grande e glorioso tempo com Cristo eternamente. E tudo vai ser recompensado com as percas que nós temos aqui. Porque aquilo que a gente perde aqui nessa terra, irmãos, não fique se lamentando, não. Não se lamente por aquilo que você perdeu. Mas se alegre com aquilo que você vai ganhar. É muito maior do que as percas que nós temos nessa terra. Amém? E a palavra de Deus diz aqui, olha, quando eu lembrei de Estevão, aqui o pastor até leu também, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As tribulações dessa vida, né, não definem a gente. Eles não podem definir a gente como derrotado. Pelo contrário, a gente passa por luta, por tribulação. Parece que a gente vai ser esmagado. Só parece. Porque quem nos levanta é Jesus Cristo. Aquele em que nós confiamos e aplicamos a nossa fé. Colocamos a nossa confiança. E quando menos se espera, o inimigo até se espanta. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que ergue do monturo necessitado. É Ele que ergue daquele que parece que não existe mais chance, não existe mais oportunidade, não tem mais jeito. É o Senhor que ergue. Então estejamos nós guardados nesse refúgio até o grande dia, em nome de Jesus. Amém? Quero já que os irmãos se coloquem já de pé, para que a gente venha agradecer ao Senhor, lembrando que os cultos, né, estarão aí acontecendo durante a semana. Irmãos, não deixem de cultuar ao Senhor. Sempre existe uma boca aqui falando, mas não é só a nossa boca, não, é o Espírito Santo que está falando para a igreja. Não deixe de cultuar ao Senhor, não deixe de buscar ao Senhor. Eu sei que em casa você pode assistir online, mas irmãos, estar aqui na presença de Deus em comunhão é uma outra história onde o Espírito Santo vai estar trabalhando na tua vida. Não deixe de buscar ao Senhor. Não busque justificativas, por mais que elas sejam, né? Poxa, tem uma justificativa. É isso, está acontecendo. Mas, irmãos, pisa nessas justificativas, irmãos. Pisoteia nessa justificativa, porque elas querem te tirar da presença de Deus. Todos aqui cansam. Todos aqui têm um trabalho que cansa. Todos aqui passamos por pressões dentro dos nossos trabalhos.
Mas, irmãos, pior foi Jesus, foi esmagado pelas nossas transgressões. Então, o que é o nosso cansaço ou os afazeres que nos cansam durante o dia? Jesus está esperando a gente a cada culto. Deixe de dar justificativas para Deus. Deus escuta, mas quem disse que se Ele aceita? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Busque ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Então venha na quarta, venha na sexta, às 8 horas. Venha na oração, quem puder estar aqui, venha também. Esteja buscando sempre a presença de Deus, para que Deus seja a sua fortaleza nos dias de dificuldade. Em nome de Jesus. A chuva cai sobre todos. Todos passam por problemas. Mas a diferença é aquele em quem está refugiado. É aquele com quem Cristo está. É aquele com quem que tem confiado e esperado no Senhor. A diferença está ali. Porque as dificuldades caem sobre a casa de todo mundo. Os problemas vêm para todo mundo. Mas aqui nós aprendemos a lidar com eles. Porque nós não sabemos lidar com os problemas. Quem sabe é o Senhor. E Ele nos ensina, dá força, dá direção, nos dá sabedoria para lidar com as dificuldades. Porque se depender da gente, a gente joga tudo para o alto e vai se esconder debaixo da cama. Mas Cristo espera muito mais de nós, por causa da nossa fé. Exerça a fé, em nome de Jesus. Aceite sempre o convite de Deus às quartas, às sextas e os domingos. Venha cultuar ao Senhor de todo o seu coração e com gratidão em nome de Jesus. Amém? Então, está aqui a agenda. Vamos erguer as nossas mãos e agradecer ao Senhor. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo alimento, pela mesa farta, Senhor, daquilo que o Senhor colocou diante de nós, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por aqueles que ouviram, abriram seus ouvidos, Senhor Jesus, para atentar aquilo que o Teu Espírito quis dizer à Tua igreja nesta noite. Porque a cada culto, Senhor, o Senhor está preparando um povo que deseja morar no céu, um povo que deseja, Senhor, ver a Tua face, um povo que deseja, Senhor, contemplar, Senhor Jesus, todos aqueles, ó Deus, também que lutaram até o fim, guardaram a fé, ó Deus, combateram o bom combate, estão lá aguardando, Senhor Jesus, o grande dia onde todos nós estaremos um dia reunidos para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, prepara-nos, ó Deus, a cada culto, Jesus, para entendermos que nós não fomos entregues às coisas desse mundo, às trevas desse mundo, mas somos guardados pelo Teu grande poder e amor e misericórdia e graça, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta em nós, a cada dia, a cada momento, Senhor Deus, não só a gratidão de falar que, Senhor, agradeço porque acordei, não, mas agradeço, Senhor, e vou te honrar nesse dia que o Senhor me deu, e honrá-lo, Senhor, buscando de todo o nosso coração, Pai amado. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, ó Deus, porque não é hora de brincar mais, Senhor. Desperta-nos, desperta, Senhor, aqueles que ainda querem andar, Senhor, como crianças sobre essa terra, Pai. Ó Deus, amadurece-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, sermos maduros espiritualmente, Senhor, para aqui fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Jesus. Ó Deus, nos dá uma semana abençoada, Pai. Que esta palavra, Senhor, seja, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, força para que o Teu povo prossiga, Senhor, confiando e usando a sua fé. Não andando pelo que vê, mas andando pelo que crê. Porque o que vê amedronta, mas o que cremos vai além daquilo que nós vemos, Senhor. Ó Deus, encoraja o Teu povo, dá ânimo, Senhor. Ó Deus, seja com cada um de nós, ó Pai. Porque eu sei que Tu és presente em cada tempo das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nos abençoa o nosso retorno para as nossas casas, Pai. Abençoa nossas famílias, abençoa os filhos, Senhor. Abençoa nossos maridos que trabalham, Senhor. As esposas que trabalham, Senhor. Os filhos que estudam, Senhor. Guarda-os, ó Deus. Que o Senhor seja o refúgio deles, Senhor, no meio, Senhor, dessas más influências que existem hoje em dia nas escolas, Pai. Guarda-os, ó Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Para que possamos, ó Deus,
Oh Pai, ver, Senhor, a Tua bondade dia após dia das nossas vidas, Senhor. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos por esse rico e precioso tempo aqui na Tua casa, contigo e com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Glória a Deus. Glória a Deus.